Olá, olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui do curso. A primeira aula de fato, né? A gente já teve umas boas-vindas e tal. Mas nessa primeira aula eu quero fazer um panorama geral, um contexto geral sobre a questão da imaturidade, né? A gente fala muito de ser mais maduro, de ser, né, uma pessoa imatura, eu quero mais maturidade, enfim. Só que o problema é o seguinte, a gente esquece que até outro dia mesmo a gente era uns bichos que saiu da selva, né? A gente estava ali no meio da selva. E esse processo de se tornar um ser humano, a gente chama de hominização, né? Ele não é um processo fácil e nem é um processo natural. E esse processo ele exige esforço e ele exige um outro componente muito importante que é a vontade, né? Eu já falei disso na aula passada, na aula zero. Se você pulou essa aula, por favor, assista lá. Ela não é grande e tem coisas importantes lá, instruções importantes para você entender melhor como é que você aproveita melhor esse curso, né? A melhor forma de você consumir isso aqui. Então, assim, os animais eles são como são e eles vão continuar sendo, né? Que é basicamente o que? Obedecer a espécie ou obedecer a raça da espécie, né? Você pega alguns cachorros, por exemplo, dentro da própria espécie cachorro, né? Não vou saber o nome da espécie de cor, mas tem várias raças. As raças em si, elas têm diferenças muito importantes, mas dentro de uma raça, você pega vários elementos de vários indivíduos cachorros, você vai ver que eles têm um comportamento muito parecido, a não ser que você tenha uma influência humana treinando ativamente aquele cachorro, né? E aí ele vai aprender algumas coisas e aí ele vai se tornar um pouco diferente. Mas isso foi uma atitude artificial, digamos assim, né? Um treinamento artificial. Se você pegar um bicho qualquer na selva, você vai ver que bichos da mesma espécie eles agem basicamente do mesmo jeito. Se você pegar um pombo, por exemplo, que está aí no centro da sua cidade, aí espalhando doença, aquele pombo que está aí na praça da sua cidade, esse pombo ele é muito parecido com um pombo, sei lá, do século 15, 16, lá de, sei lá, da Espanha, de Portugal. É o mesmo pombo praticamente. Então, essa característica de se personalizar, de cada indivíduo ser muito diferente um do outro, ele é muito característico exclusivamente de seres humanos, né? Animais não têm essa capacidade, a não ser, de novo, né, que a gente faça um treinamento intensivo, prático, muito fora do comum. Mas fora isso, eles ficam mais ou menos iguais aos seus semelhantes, né? E aí é que tá, né? O que é amadurecer? A gente já pode dar uma introdução aqui. Amadurecer seria se personalizar. Você vai ser cada vez mais único, e aí quanto mais único você se torna enquanto indivíduo da espécie humana, mais homem, né? Mais ser humano você se torna. Não homem no sentido masculino, mas homem no sentido de ser humano. Porque a gente tem um universo interior que ele é muito vasto, ele é muito denso. E se a gente não explora esse universo, nossas características, nossas capacidades, a gente se torna uma espécie de ser amorfo, né? A gente se mistura com a massa muito facilmente. É só você ver algumas ideologias, por exemplo, que as pessoas seguem, e você pega dentro daquela ideologia, as pessoas são basicamente iguais porque elas se massificaram, né? Nenhuma delas ali tem um comportamento de um indivíduo. Então, o que seria essa subida nas camadas, né? Essa construção dessas camadas que a gente está falando aqui e que é o objetivo primeiro desse curso, né? Chegar na sétima camada. Ele diz respeito a isso, a nossa ultrapersonificação enquanto ser humano. Ou seja, quanto menor a camada, mais geral é a característica. Você pega um bebê e o outro bebê e o outro bebê, eles são muito parecidos. Dificilmente eles vão fazer alguma coisa muito diferente um do outro, né? Quase todos eles têm mais ou menos o mesmo padrão. Conforme vão se desenvolvendo, vão aparecendo ali características específicas, e aí sim, né, um ser humano adulto, quanto mais maduro ele é, mais único, mais específico ele é. E aí a gente tem algumas características que eu queria trazer para vocês, como uma forma de explorar um cenário, né? Explorar algumas coisas que vão estar muito presentes na vida prática de uma pessoa imatura. Eu quero que você entenda isso aqui com um objetivo muito simples. Eu quero que você entenda com o objetivo de autoavaliação. Lá no final dessa aula eu vou comentar mais ou menos como é que é a mecânica, qual vai ser o método que a gente vai usar nesse curso. E aí a gente já começa a aplicar esse método já na próxima aula. Mas eu quero passar primeiro por um cenário, uma série de características, uma série de coisas que vão acabar tornando
os comportamentos vão acabar fazendo com que a pessoa imatura seja caracterizada por eles. Então, quando você bate o olho numa pessoa imatura, o que você pode enxergar ali, né? É claro que nem todo mundo vai ter todas as características de um imaturo, né? Essa pessoa seria uma criança completa, e não é assim que funciona, né? A gente tem graus de imaturidade em vários quesitos diferentes. Mas eu vou dar aqui um panorama geral e você vai me falando qual desses aqui está mais presente em você e qual desses está menos presente em você. E aí, conforme isso vai acontecendo, a gente já tem um panorama, a gente já tem um ponto de partida para a gente trabalhar de uma forma muito mais interessante, né? Que a gente vai ter uma espécie de uma autoanálise aqui. Então, o primeiro caso, primeiro clássica atitude de uma pessoa imatura é uma autoafirmação muito grande. Ela se afirma como alguém muito importante, como uma autoridade, né? A segunda característica muito importante é um contraste, na verdade, né? Você tem o que o Rafael Cifuentes, né, ele chama no livro dele, Maturidade, ele chama de uma exuberância vital muito grande e uma experiência minguada de vida. Então, você tem essa dicotomia, né? A pessoa tem uma vontade muito grande, uma energia, uma coisa muito grande de agir, uma exuberância vital, e ela tem uma experiência minguada de vida, ou seja, ela tem muitas intenções muito boas e ela tem zero experiência prática, né? Isso acontece muito com o jovem. O jovem, ele naturalmente, ele sempre acha que vai mudar o mundo, ele tem muitos planos para resolver muitos problemas, ele tem opinião para tudo, ele sabe. Então ele tem essa exuberância vital, essa coisa de se expressar, de fazer, de falar e de querer mudar e tudo mais, mas ele tem uma experiência minguada de vida, né? Então fica sempre esse contraste daquilo que você tem de intenção com aquilo que você realmente é capaz de fazer na vida prática, né? A terceira coisa são os impulsos se sobressaindo sobre as convicções. Uma pessoa imatura, ela não tem tantas convicções do mundo, ela basicamente reage, né? Ela tem impulsos, ela tem reações, e aí ela vai vivendo assim, conforme o vento bate de um lado, ela reage daquele jeito, o vento bate do outro, ela reage de outro jeito. E essa é a vida da pessoa imatura, né? Uma outra coisa muito importante é uma desproporção entre querer muito e fazer muito pouco, né? Ela tem muitas vontades, ela tem muitas ideias, é uma pessoa que você vai conversar com ela, cara, ela tem solução para tudo ela sabe, ela dá pitaco na vida dos outros, ela realmente sabe resolver todos os problemas. Mas aí você vai ver na vida dela, na própria vida dela, onde ela deveria estar aplicando isso, a coisa não anda. Por quê? Porque ela quer muito e faz muito pouco. Então, existe também essa dicotomia, né? Uma outra coisa que é muito importante, muito presente na vida do imaturo é a carência de ponderação. O imaturo pondera muito pouco. O ponderar seria no sentido de ponderar, ela vem no sentido do latim que é dar peso, né? Agora não vou lembrar a palavra em latim, mas é ponder ou ponder, alguma coisa assim, vem de peso. Então, ponderar seria dar o peso correto para as coisas corretas. Para isso, você precisa refletir, você precisa parar, se recolher, raciocinar e pensar sobre o assunto, meditar seriamente sobre aquilo, e aí você realmente faz uma ponderação. O imaturo não faz nada disso, ele simplesmente reage, então ele não pondera nada. As coisas para ele têm pesos e medidas muito desproporcionais, e às vezes, olhando de fora, você vê, cara, é meio louco isso, né? A pessoa está valorizando muito certas coisas e o que interessa, o que importa, ela não está olhando. Então, isso é uma grande característica do imaturo. Uma outra característica do imaturo é uma incapacidade de comprometimento. Afinal de contas, se ela se compromete com você em uma coisa num futuro, eventualmente, se ela não tem convicções daquilo que ela quer, daquilo que ela faz, ela não tem palavra, né? Então ela não vai ter muitas convicções daquilo que ela precisa fazer. Portanto, ela não vai cumprir o dever dela de acordo com o que se espera dela. E aí, se nesse meio tempo ela sente que naquilo que ela se comprometeu com você não é muito importante, ela simplesmente dá para trás e não faz, dá uma desculpa, enrola e tal. Então, essa incapacidade de se comprometer do imaturo, ela está ligada a uma falta de peso, né? Uma falta de uma capacidade de entender o peso que ela tem na vida e as consequências desse peso na vida dos outros também.
Outra coisa muito importante para o imaturo é a falta de paciência. O imaturo está muito acostumado a ter tudo na hora, né? Lembrando que quando você é criança, você dá um grito e suas necessidades são sanadas. Geralmente é isso que acontece porque criança é assim mesmo, né? A criança ela não consegue atravessar a rua e comprar a fralda, comprar o leite dela. Você precisa fazer isso para ela. Então ela chora, você identifica a necessidade e aí você satisfaz a necessidade, né? Uma pessoa que é imatura, ela vai crescer fazendo isso ao longo da vida inteira, da adolescência, a vida adulta. Portanto, ela não desenvolve a paciência, porque ela acha que tudo que ela quer é uma coisa muito urgente e que é só ela fazer um chilique qualquer e todo mundo deveria sair correndo para satisfazer as necessidades dela. Falta de paciência, então, é um traço claro de imaturidade. Outra coisa, uma falta de solidariedade, porque ela não consegue se colocar no lugar dos outros, porque ela só é servida, ela não serve ninguém, ela só é servida. Então, portanto, a função dos outros é fazê-la feliz e ela claramente não tem essa necessidade. Afinal de contas, o mundo ensinou para ela que o importante é ser servido e não servir ninguém. Outra coisa, falta de sentido de responsabilidade. Também já foi basicamente explicado nos outros itens. E aí junta tudo também com a arrogância, que é clássico do imaturo, de achar que tem uma importância muito grande e tal, e uma instabilidade muito grande. Isso está também ligado à incapacidade de assumir compromissos e tudo mais. Então, essas atitudes práticas do imaturo, elas vão estar mais ou menos presentes de acordo com a pessoa, né? Umas pessoas vão ter algumas dessas características mais afloradas, outras pessoas vão ter outras características dessas mais afloradas, mas a ideia é a gente conseguir olhar para essas características e medir a nossa própria maneira de estar na vida. Como é que a gente se instala na realidade? Será que eu estou cometendo algum tipo dessa coisa aqui? Eu queria muito que você usasse esses critérios para avaliar você mesmo, de forma profunda, de forma sincera, de forma muito séria, quais desses itens estão presentes em você. E aí eu queria que você voltasse essa aula e fosse anotando esses itens, e aí depois você faz um checklist e vai tentando entender, tentando lembrar de situações que você passou, que você viveu, que aconteceram na sua vida, onde você provavelmente cometeu alguma dessas aqui ou não, né? E aí, claramente, quando você percebe que você é uma pessoa que tem certos traços de maturidade, nessa autoavaliação, você vai começar a sentir uma coisa muito interessante, que é uma espécie de incômodo, né? Você vai começar a ver que, puta, cara, realmente viajei nisso aqui, nossa, olha como é que eu agi aqui com a minha esposa, olha só a cagada que eu fiz com meu filho aqui, cara, não é pra eu ter feito isso e tal. E esse é o mecanismo geral do curso, né? Isso é basicamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma grande avaliação, uma meditação profunda da nossa alma, do nosso peito, do nosso coração. O que a gente está trazendo para o mundo, né? E aí a gente vai encontrar quase que automaticamente com esse incômodo, que é uma espécie de vergonha, né? Se você realmente é uma pessoa que está afim de ser mais madura, está afim de crescer em maturidade, quando você identifica certas coisas assim, você vai se sentir incomodado, claro. Por quê? Porque a gente tem uma urgência de sentido, né? A gente tem uma espécie de uma sede de transcendência, de olhar para a verdade e não decepcionar a verdade. Esse é um sentimento, a gente vai falar disso mais na frente, mas esse incômodo ele é natural para a pessoa que entendeu que é imperfeita e que precisa melhorar. Então, quando ela sente que ela não está agindo como ela deveria, ela sente um incômodo, ela sente quase que um remorso, né? E aí, o terceiro passo seria uma ação prática. Então, a gente vai avançar com atitudes concretas e ativas, né? A gente precisa realmente fazer coisas. E essas coisas vão ser explicadas ao longo das próximas aulas. Então, esse vai ser basicamente o método. Esse é o perfil da imaturidade que a gente está tratando aqui. E o método vai ser uma avaliação muito boa, profunda, pesada, uma avaliação que não vai ser uma tarefa fácil, mas se você fizer com dedicação, com seriedade, eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. Então, uma avaliação, esse sentimento de incômodo, que é uma tensão dentro da gente, e depois uma ação prática para a gente resolver
toda essa questão da imaturidade que a gente carrega com a gente, né? Na prática, o que vai te tirar da sua imaturidade, e aqui eu vou bater muito nisso, porque não tem como ser diferente, o que vai te tirar do estado de imaturidade vai ser a sua vontade de agir. Sem vontade, você pode ter certeza que você vai continuar imaturo e vai ser simplesmente porque você quer, porque você decidiu que você não tem vontade de agir, né? Então, esse é o recado dessa aula. Muito obrigado e até a próxima.